Nós iniciamos na semana anterior uma série de mensagens que se intitula Eclesia, e na semana anterior nós falamos sobre autoridade, a autoridade da igreja, a nossa autoridade, né? E defendemos que a autoridade que nós possuímos é fruto da revelação que nós temos de Cristo, né? Entendemos que a autoridade que nós possuímos é fruto dos fundamentos que nós temos em nós, né? Defendemos que a autoridade que nós temos em Cristo é porque Ele nos deu essa autoridade, ninguém toma para si, senão quando é entregue pelo Senhor. Então a autoridade que nós temos em Cristo é fruto dessas verdades, né? É fruto dessa noção, dessa clareza. O quanto eu e você temos de revelação de Jesus é o nível de autoridade que nós exerceremos no mundo espiritual. O quanto eu e você estamos firmados na rocha que é Cristo Jesus, nosso fundamento, isso também vai sustentar a nossa autoridade espiritual. Mas entendendo sobretudo também que para exercer a autoridade espiritual através dessas duas verdades, isso se dá porque foi Jesus que nos entregou a chave da autoridade. E hoje eu quero trabalhar com você a temática de que a respeito de eclesia, igreja, a expressão corporal de Cristo na terra. A expressão corporal de Cristo na terra, né? A igreja, ela tem esse papel, ele revela essa verdade. A igreja como a expressão do corpo de Cristo na terra. Amém? Nós somos a igreja, né? E defendi isso na semana passada também. Então nós vamos para o texto do Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 17, versículo 18. Né? Como nós sempre gostamos de prestar conta e falar, deixa eu dizer para vocês, irmãos, em nome de Jesus eu quero pedir a sua oração, né? Nós vamos resolver esses embaçamentos aqui já, tá bem? Tá bem? Em nome de Jesus. Isso são ajustes técnicos, são ajustes que envolve essa dinâmica daqui, então nós vamos resolver isso em nome de Jesus. Então intercede por nós, não com gemidos inexprimíveis, mas com a oração de poder, para Deus nos dar a capacidade de ajustar, porque o negócio é ajuste, irmão, né? E temos aqui os irmãos que acabam sempre ajudando, né? Sempre nos cooperando conosco, o Tiago, que é o responsável da técnica, temos o nosso irmão Will também, que conhece, tem conhecimento dessa área desse negócio aí, que fugiu o nome, projeção, obrigado Will, né? E a gente está aqui arrazoando qual é a melhor maneira de resolver isso, mas será resolvido, né, em nome de Jesus, porque irmão, vou falar uma coisa para você, e quem anda perto de mim, os mais chegados, sabe, eu não gosto de coisa feia. Deixa eu dizer uma coisa para você, a gente não pode se acostumar com coisa feia. Então, nós olhamos para isso e essa é uma verdade nossa, a gente não gosta de coisa feia, né? Para mim a igreja tem que ser um exemplo, né, de organização, porque excelência glorifica a Deus e abençoa homens. Então a gente tem um coração excelente, a gente vai até o final a todas as custas para resolver tudo que a gente precisa resolver, né? Porque a gente quer glorificar o nome do nosso Deus e Pai. Amém? Então vamos lá. Evangelho de Mateus, capítulo 16, nós tomamos como base um texto maior, mas eu quero focar especificamente nesses dois versículos, para avançar nessa compreensão de que a igreja é a expressão corporal de Cristo na terra, tá? Nós vamos construir essa ideia aqui. Então, o Evangelho de Mateus, capítulo 16, 17 e 18, diz assim, a partir do 17. Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado és Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém? A ênfase aqui é a edificação da igreja. A edificação da igreja. E agora eu quero convidar você para Efésios capítulo 2, que vai ser um pouquinho mais extenso a leitura, mas a ênfase aqui é edificação da igreja. Então Efésios capítulo 2, que é a base que nós vamos adotar para tudo que vamos partilhar nessa manhã. Versículo 1 até o versículo 10 diz assim: Ele vos deu vida
estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos mediante a fé, isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, os quais Deus de antemão preparou para andássemos nelas. Amém? Vamos orar? Querido Deus e Pai, obrigado por essa manhã, obrigado por estarmos na Tua presença e obrigado por estarmos expostos à Tua palavra. Pai, a Tua palavra é a verdade, e a verdade do Senhor produz mudanças em nós e nos transforma, e é a Tua palavra que comunica que todo aquele que crê em Ti como Senhor e Salvador, muda de vida, muda de caminhada, ou seja, passa a ser uma nova criatura, e passa a ter uma nova mente, um novo coração, e uma nova disposição para obedecer à verdade. Então, ó Pai, que o Espírito do Senhor nessa manhã nos ministre, com graça, com poder e com revelação em nome de Jesus. Amém. Queridos, então como nós lemos esses dois textos, o Evangelho de Mateus 16, versículo 17 e 18, a palavra-chave ali que eu quero trazer é edificação, edificar. No entanto, quando nós lemos Efésios 2, do 1 ao 10, a ênfase é vida, Ele vos deu vida. E quando nós falamos vida, ele fala, a palavra ali é sentido, ele vos deu um sentido de vida, uma noção de vida, uma clareza de vida. Então, no processo da edificação da igreja, a igreja é edificada a partir de um senso de pertencimento, de sentido, de propósito, de destino profético, de compreensão, de clareza, de amplitude de quem nós nos tornamos. Por quê? Porque nós nos tornamos seus filhos, seus herdeiros, seus cordeiros, servos, embaixadores em Cristo Jesus, e Ele nos deu uma autoridade para funcionarmos nessa verdade. Amém? Você está comigo aqui? Você é filho de Deus, amém? É embaixador em Cristo, é salvo pelo sangue de Jesus, amém? Você é uma nova criatura, amém? Glória a Deus. Você que reconheceu, ninguém te obrigou. Quero deixar aqui já a primeira entendimento de tudo isso. Você reconheceu isso, amém? E crer em Cristo é reconhecer isso. Andar em Cristo é reconhecer tal verdade. Andar em Cristo é reconhecer que eu sou agora o que sou por causa do poder de Cristo na minha vida. Então, eu quero voltar a defender algumas afirmações da semana passada. A primeira afirmação que eu quero nesse processo de introdução é que a igreja, de fato, a igreja de Cristo não é o prédio, mas os santos que foram redimidos por seu sangue na cruz do Calvário. A igreja somos nós, os santos redimidos do nosso pecado. A igreja somos nós, os santos, que estávamos mortos dos nossos delitos e pecados, mas foram redimidos, e Ele nos deu uma nova vida, Ele nos deu um sentido de vida. A igreja somos nós, eu e você, amém? Vira para o irmão que está ao seu lado e diz para ele, a igreja é eu e você. Agora você vai dizer assim, por isso a igreja de Cristo é linda. A igreja é eu e você, e é por isso que a igreja de Cristo é linda. Por quê? Porque cada um de nós temos uma participação nesse corpo chamado igreja. E como eu quero defender nessa manhã, a igreja é a expressão corporal de Cristo na terra. A igreja de Cristo só é visível quando ela se revela como corpo.
A igreja de Cristo só é visível quando ela se move como corpo. A igreja de Cristo só é visível quando ela opera como corpo. Não tem como a igreja de Cristo ser estática. A igreja de Cristo se movimenta. Amém? Então eu estou aqui, como mensageiro do Evangelho do Senhor nessa manhã, para dizer: nós estamos nos movendo. A igreja de Cristo não pode parar. Por quê? As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém, querido? As portas do inferno não prevalecerá contra eu e você, a igreja do Todo-Poderoso Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus por isso, Ou seja, a igreja somos nós, ok? A igreja somos nós. Vamos lá, com base nessa noção e falar sobre a igreja, a expressão corporal de Cristo na terra, o apóstolo Paulo, quando escreve a igreja de Éfeso, ele realmente vai construir a doutrina da igreja em toda a extensão do livro de Éfeso, da carta aos Éfesos. Ele vai construir fundamentos, doutrinas e entendimento do que é a igreja, ou como a igreja funciona, dos dons espirituais dentro da igreja, o funcionamento dos dons espirituais, a doutrina da igreja, a visão da igreja, o plano da igreja, o propósito da igreja. O livro de Efésios, ele compõe toda essa dinâmica. Mas ele revela, através do livro de Efésios, ele vai revelar, por exemplo, 3 características da igreja, como Cristo sendo a primeira característica, a autoridade sobre a igreja, sobre o corpo, Ele vai falar sobre Cristo como o fundamento da igreja. Ele vai falar do Cristo como o noivo da noiva, da igreja. Então, o que eu quero mostrar para vocês hoje, dentro dessa, a igreja, a expressão corporal de Cristo na terra, é os 3 níveis que a igreja precisa entender, eu e você como igreja, para nós expressarmos corporalmente a vontade do nosso Senhor, que é o cabeça, como igreja nessa terra. A primeira coisa que nós precisamos entender é que nós somos um corpo, todos nós um corpo, uma singularidade ou uma unidade. Nós todos formamos um corpo, não são vários corpos. Nós, como igreja, somos parte de um único corpo. Como defendi na semana passada, com expressões diferentes, por isso que há muitas igrejas com outros nomes, com ênfases diferentes, mas todos nós somos um único corpo. Amém? Então, isso é incrível, isso é tremendo. A segunda coisa é que, quando nós falamos da edificação, a igreja ela é fundamentada sobre a doutrina de Cristo, ela tem fundamento. Então ela fala sobre uma igreja se edificando, crescendo, se evoluindo e avançando. Mas o texto também de Efésios vai falar sobre o noivo e a noiva, e isso vai revelar uma aliança que existe entre Cristo e nós, a igreja, porque nós somos a noiva. Então quero defender com você essas perspectivas, ou seja, o apóstolo Paulo, ele traz no texto de Efésios essas 3 representações da igreja, para que nós compreendamos o que cada um de nós, o que eu e você, o que nós compomos, quem nós somos e o movimento que nós temos realmente de viver como igreja. Então a primeira coisa que eu quero trabalhar com o seu coração é justamente isso: a igreja é o corpo físico de Cristo. E quando nós falamos a igreja é o corpo físico de Cristo, eu estou falando de relacionamento. A igreja é relacional. A igreja, ela se relaciona, a igreja, ela se conecta, a igreja, ela está ligada, nós estamos conectados uns aos outros. Deixa eu dizer uma coisa para você, irmão, você gostando ou não, a pessoa do seu lado, à sua frente, atrás, se ela é boazinha ou não, se ela é bacana ou não, ou se ela é chata ou não, ela é parte da igreja que você pertence. E é assim. Como eu disse na semana passada, a igreja não é perfeita, mas o Cristo é. E o Cristo ama uma igreja imperfeita.
e Ele tem recurso suficiente para transformar o coração das pessoas, para que elas melhorem e se tornem cada vez mais parecidas com Ele, amém? Então deixa eu te dizer, não ataque a igreja de Cristo, porque ao atacar a igreja de Cristo, você está a atacar o noivo, e você vai prestar conta para o noivo depois. Eu quero mostrar mais à frente para você, que eu e você somos o amigo do noivo. O amigo do noivo não desnuda a noiva, o amigo do noivo cobre a noiva, porque ela vai casar com o noivo. O amigo do noivo não se deita com a noiva. O amigo do noivo protege a noiva, porque ela pertence só ao noivo, e ela vai ser desposada pelo noivo. E nós, eu e você, nós somos só o amigo do noivo. E o amigo do noivo ama a noiva nas suas imperfeições, perdoa a noiva nas suas falhas, ajuda a edificar e melhorar essa noiva, para que ela possa se casar com o noivo naquele grande dia. Então deixa eu dizer para você, não é a igreja que te fere, quem te fere são pessoas. E há um discurso aí fora que a igreja me feriu. Não foi a igreja que te feriu, alguém te feriu, e você deveria voltar para esse alguém que te feriu e dizer para ele na face que ele te feriu, porque a noiva não vai te ferir, mas pessoas sim. A gente precisa desconstruir essa mentalidade equivocada de que a noiva fere. Quem fere é pessoas, e justamente pessoas que não estão permitindo ser transformadas para amar na fraqueza, perdoar quando há ofensa, reconciliar quando quebrou o relacionamento, e nós somos responsáveis por edificar essa igreja relacionalmente, é eu e você. Isso não é papel só do líder, isso é o papel do crente, salvo, resgatado, redimido, liberto. Nós precisamos aprender a amar nas diferenças, porque isso é a parte mais linda da igreja. Está comigo aqui? Então, eu estou aqui para defender a noiva, ou defender a igreja. Eu estou aqui para defender você. Se te feriram, vai falar com quem te feriu. Se for um líder espiritual, vai falar com ele, não tenha medo. Se for um irmão, vai falar com ele. Lá no casamento, na nossa casa, quando a Leslie fala alguma coisa para mim, que é muito comum. Mas também quando eu falo alguma coisa para ela, que é muito comum, e que chateou ela, ou me chateou, como é que a gente faz? A gente sai de casa? Eu saio de casa, vou sentar lá no bar e vou falar, ô Daniel, vem aqui tomar uma cerveja comigo para me afogar as minhas mágoas, e quem sabe você vai me aconselhar. Não, você não vai tomar o caminho dos ímpios, você não vai tomar o caminho dos escarnecedores, você vai tomar o caminho do quê? Do perdão e da reconciliação. E isso é igreja, irmão, ela é relacional. Então deixa eu arrancar da sua mente esse sofisma demoníaco de que a igreja fere. Quem fere é pessoas. Está comigo aqui? Pastor, você está bravo? Não, estou animado, irmão. Porque a igreja triunfa sobre o diabo. A igreja é forte na autoridade do nome de Jesus. A igreja põe o diabo onde, irmãos? Debaixo da sola do nosso sapato, ó. Tremeu lá em cima, glória a Deus. Cadê o seu pé? Deixa eu ver o seu pé aí. Cadê o seu pé? Olha o diabo amassadinho. Pisa na cabeça dele assim, ó. Diabo, você está debaixo do meu pé. Nossa luta não é contra carne e sangue, contra esse mundo tenebroso, do qual infelizmente Satanás tenta dominar, mas Jesus nos deu uma autoridade para pará-lo. Jesus te deu uma autoridade para pará-lo. Nos deu uma autoridade para pará-lo. Amém? Glória a Deus por isso. Ou seja, Efésios capítulo 1, versículo 22 e 23 diz assim: e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. Irmão, presta atenção nisso. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo. Olha o que ele diz: a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. Irmão, a plenitude de Cristo, Jesus,
Ele está nos enchendo dele mesmo. Ele está a te encher. Ele está querendo assumir o controle do seu interior. Ele está querendo assumir o controle da sua vida. Ele está querendo encher aquilo que em você ainda encontra-se vazio. Ele está querendo entrar cada vez mais para dentro dessa casa espiritual que é você e sou eu. Ele quer assumir, ele quer estar em todos os cômodos da nossa vida. Ele quer estar no cômodo do casamento, ele quer estar no cômodo das finanças, ele quer estar no cômodo das relações interpessoais, ele quer estar no cômodo do serviço ministerial. Ele quer estar no cômodo da sua área profissional, ele quer assumir os cômodos da sua história, porque ele quer encher você de quem ele é, ele quer me encher daquilo que ele é. Amém? Pastor, você está animado, você está gritando até hoje, você está parecendo quase um pastor pentecostal, aleluia. Irmão, eu sou pentecostal. 1 Coríntios capítulo 12, 27. Ora, vós sois corpo de Cristo, individualmente membros desse corpo. Nós somos corpo, individualmente membros, conectados uns aos outros. Amém? Por quê, amados? Por que nós precisamos entender isso? Olha que Atos capítulo 17 nos revela. Pois nele vivemos, mais uma vez, nos deu vida. E nos movemos, porque o Espírito e o vento do Espírito sopra para onde Ele quiser. A igreja se move. E ele diz assim, e existimos, o corpo de Cristo revelado, existimos nele. Aí ele diz assim, como alguns de nossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. A palavra geração é a palavra genos no grego e significa família. Amém? Deixa eu exemplificar algo a respeito dos filhos dentro de uma casa, para você poder entender a sua participação como filho dentro de uma família espiritual. Quantos aqui têm irmãos? Algumas casas até tem bastante irmãos, não é verdade? Vamos lá. Todos convivem numa mesma casa, sim, e tem um pai e uma mãe, amém? Glória a Deus. Quando um irmão está chateado com o outro, brigou com o outro, as meninas, por exemplo, né, que a irmã, tem duas irmãs, a menina fica pegando a roupa uma das outras. Né? Você pode emprestar essa camiseta? Ou na minha casa, como é o meu caso, né? Eu tenho irmãos, mas eu não moro com eles, mas eu tenho filhos. E eles vão pegar minhas jaquetas, irmão. Eles querem pegar minhas roupas, porque eu sou o mais estiloso da minha casa. A questão é, eu brigo porque eles pegaram a roupa, e se a gente brigou, eu saio de casa e não volto nunca mais? Não. Um irmão que tem vários irmãos, o Miguel pode testificar também, né, Miguel? São mais 2 irmãos, né? Altos fights. Mas o Miguel saía da casa dele e falava assim, não sou mais seu irmão. É impossível dizer para o outro irmão que você não vai ser mais irmão dele. Por quê? Porque o vínculo que existe entre essa família é forte e real. É um vínculo de sangue. Ele pode até mudar lá para Hong Kong. Eu posso mudar lá para a China. Mas eu nunca vou deixar de ser irmão daquele outro irmão meu, porque é vínculo de sangue. É da mesma família. Amém? Amém? Então agora, segue comigo a linha de raciocínio. Nós estamos vinculados pelo vínculo do amor em Cristo Jesus, amém? Amém. Pelo sangue dele. Você não pode dizer para o seu irmão que ele não é seu irmão quando ele te chateia. E nem pode abandonar a família de Deus quando ele te chateia. Porque você vai continuar, querendo ou não, se Jesus é teu Senhor e derramou o sangue dele por você, você está vinculado com o seu irmão por causa do sangue da aliança. E aí a gente acha que não é assim. E a gente permite que o relativismo assuma o controle da nossa maneira de relacionar com o corpo. Mas pastor, às vezes relacionamentos se quebram. Pode até não haver mais comunhão, mas nunca vai deixar de ser irmão em Cristo. Porque o vínculo é pelo sangue.
Então, é melhor realmente, às vezes, melhor não, perdoa, e se não for possível avançar naquela comunhão, até não avance. Mas você precisa entender que o perdão restaura relacionamento, mesmo que não seja mais um tipo de relacionamento que a gente se encontre todas as vezes. Mas o dia que se encontrar, vai olhar no olho e ninguém está devendo nada para ninguém. Querido, olha o exemplo de Jesus, né? Falando sobre essa questão do relacionamento. Porque a igreja tem que ser sofredora, como Cristo sofreu em nosso favor. Olha o exemplo de Jesus na mesa da ceia. Há alguém no nosso meio que vai nos trair. Essa comunicação está tentando alcançar o coração do traidor. Ele não está querendo expulsar o traidor dali. Essa comunicação, essa didática de Cristo é mais ou menos assim: olha, alguém vai me trair. Será que você não quer reconsiderar? Porque eu já sei que há alguém. E Jesus, ele não expôs o traidor, ele expôs o pecado que o traidor queria cometer. Então Jesus, ele não nos expõe, mas Jesus toca na área que pode nos levar à queda. E com isso Jesus está dizendo assim: eu vou estender a ceia para você mais uma vez. Eu vou estender o sangue e eu vou estender o pão. Você quer abraçar? Você quer reconsiderar? Você quer continuar conectado ou você quer desconectar de vez? Infelizmente nós sabemos que o traidor não reconsiderou a oferta de reconciliação. Ele seguiu, tomou o caminho da avareza. E por isso ele foi desconectado do corpo. Ele foi desconectado do relacionamento. Ele foi desconectado. Quando nós não discernimos o corpo de Cristo, e é sobre isso quando a ceia fala que quem não discerne o corpo fica doente. E a Bíblia diz que alguns até morrem, desconecta da vida que o corpo de Cristo dá, que o corpo de Cristo nos revela. Agora, amados, Colossenses capítulo 1, versículo 24. Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. O que o apóstolo Paulo está dizendo? Eu, como parte do corpo, estou a me desgastar. E se eu precisar completar, como ele diz assim, preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, ou seja, que ele está dizendo, a igreja é sofredora para manter relacionamento. A igreja é sofredora para liberar perdão. A igreja sofre alguns danos para ter reconciliação. A igreja é relacional, porque a igreja é o corpo de Cristo na terra. E a igreja tem esse papel, essa função. Agora, tudo isso, amados, a nossa mentalidade tem que ser a mentalidade de Cristo. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 16, fala que Ele nos deu a mente de Cristo. Então Ele é o cabeça, a mente de Cristo operando sobre o corpo. E como mente de Cristo, Ele nos ensina aquilo que nós precisamos aprender para funcionar como igreja, para sermos uma bênção aonde nós estamos plantados, onde nós estamos assentados, amém? E essa mente de Cristo vai nos fazer entender que os relacionamentos dentro da casa dele precisam ser reais, verdadeiros, precisam ser claros e transparentes, na medida em que se alguém me ofende, eu vou buscar conserto, na medida que alguém tem uma atitude equivocada na sua expressão relacional, eu vou buscar conserto. Eu não vou simplesmente abandonar a casa e dizer, não pertenço mais a essa família, porque não é verdade. Você vai pertencer ao corpo de Cristo aonde você estiver. Você pode até mudar de placa de igreja, e você vai deixar talvez relacionamentos para trás quebrados, mas a grande verdade é que você precisa entender que Ele nos deu os ministérios da reconciliação. Não tem problema eu mudar de igreja, ou estar na igreja A, na igreja B, mas antes de eu estar numa igreja A, numa igreja B, eu preciso fazer transição, né, onde haja liberdade para eu avançar e não ficar preso numa história de passado, porque eu briguei com alguém, porque alguém me feriu. Eu preciso avançar, mas avançar sem estar preso com ninguém, porque a igreja é relacional.
A igreja é relacional. Você não abandona a sua casa porque você está triste com a sua mulher, abandona? A esposa abandona a casa porque está triste com o marido? Não. Os irmãos abandonam as casas porque estão tristes com os irmãos que pegaram um brinquedo, ou a roupa, ou o blush, ou a chapinha, ou não sei o quê. Não, você não abandona. Você senta e fala, puxa, eu fico chateado quando você pega as coisas sem pedir. Nós vamos amadurecer, amados. Nós vamos amadurecer. Por quê? A mente de Cristo em nós vai nos fazer ser a igreja que Ele quer edificar. Efésios 5,2 diz assim, andai em amor como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós. Andai em amor. Andar em amor é matar a sua própria carne para poder estar conectado. Isso é princípio bíblico. E se entregou, a Bíblia diz que Ele se entregou. Às vezes nós vamos ter que nos entregar ao fraco na fé. Querido, às vezes você que é mais maduro, você vai ter que se entregar na sua maduridade para aquele que é mais fraco na fé. O que é o fraco na fé? Às vezes ele não tem entendimento de verdades das Escrituras e por isso ele se comporta de maneira inadequada como um cristão. E porque você é maduro, você não tira ele da sua vida espiritual. Você senta com ele para instruí-lo e dar o caminho certo, porque você é maduro na fé. O maduro na fé coopera com a edificação da igreja local. Amém? Por quê? Porque Ele nos desarraigou desse mundo, da mentalidade desse mundo. Ele nos tirou desse mundo. Gálatas 1, 3, 4 fala isso. A palavra desarraigar é arrancar, tirar, extirpar, livrar, libertar. Ele nos desarraigou desse mundo para nós termos uma nova natureza. Aí a pergunta que eu lhe faço dessa manhã, esse é o primeiro ponto da mensagem. Como você revela Cristo em seus relacionamentos? Porque a igreja é relacional. Como você está a revelar a Cristo nos seus relacionamentos? Lá com o teu patrão, dentro da sua casa, com o irmão, com a família. Como que você está a revelar Cristo? Por quê? Porque nós temos que revelar Cristo. A igreja é o corpo de Cristo na terra. Se é o corpo de Cristo na terra, a igreja se move segundo o cabeça. Você está comigo aqui? 2 Coríntios 3,3 fala que nós somos cartas de Cristo. Uma carta deve ser lida, então a gente tem que se preocupar com o nosso testemunho. O que as pessoas, sendo você um cristão, estão a ler quando você se manifesta e se revela. É muito importante, porque a igreja é a expressão do corpo de Cristo. Há muitas pessoas feridas fora da igreja, porque crentes imaturos, líderes imaturos, não souberam se portar no relacionamento com os seus irmãos da fé. Líderes maturos exerceram autoridade abusivas, exerceram autoridades com palavras de maldição, falaram tantas coisas, porque são imaturos. Irmãos saem da igreja porque outro irmão feriu. Mas a grande verdade é que nós estamos conectados pelo sangue de Cristo, e isso é inquebrável, porque é uma aliança do qual Ele é o governo dessa aliança. Isso me faz compreender e nos leva ao próximo ponto. A igreja cresce sobre os fundamentos de Cristo. Por quê? Porque é uma casa espiritual que desenvolve maturidade. A razão por que os relacionamentos se quebram, a igreja não prospera e não avança na sua edificação como corpo, igreja, ou como indivíduo num corpo, é por falta de fundamentos de Cristo. Fundamentos de Cristo é o jeito que Jesus faz as coisas, é o modo como Ele pensa. E nós devemos nos preocupar como Ele pensa e como Ele faz as coisas, para nós podermos cooperar com a edificação. Olha o que Efésios capítulo 2, 20 nos ensina. Edificados sobre os fundamentos dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor. Essa igreja, como expressão de corpo de Cristo na terra, ela é relacional, mas ela precisa perceber que ela cresce, ela é edificada. E os fundamentos são fundamentos de Cristo. E como eu me desenvolvo e cresço naturalmente, queridos. Um bebê quando nasce, ele vai precisar do leite materno para se desenvolver, amém? E o cristão quando nasce, ele vai precisar do puro leite espiritual. É isso que está escrito em 1 Coríntios 3,2. Diz assim, leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-lo.
Nem ainda agora podeis, porque andais, ainda sois carnais. O que eu posso nos ensinar? Que todo cristão que se converte, ele precisa de leite espiritual para se desenvolver, assim como naturalmente uma criança precisa ser amamentada para ganhar tamanho, né, e crescendo, até que seja o momento em que ela vai começar a se alimentar com coisas mais sólidas. E quando o apóstolo Paulo fala sobre ele não poder dar algo mais sólido para a igreja de Corinto, ele está falando, gente, eu vos dei leite espiritual bom, eu vos dei ensino, eu vos dei fundamentos, eu vos dei verdades bíblicas, e vocês poderiam ter crescido sobre essas verdades, avançado nessas verdades, mas eu percebo que não estão a crescer na edificação como templo, santuário de Deus, porque vocês ainda permitem a carnalidade governar suas ações. Então nós precisamos perceber, irmãos, que a igreja, como expressão corporal de Cristo na terra, ela precisa ser edificada sobre fundamentos de Cristo, sobre verdades da palavra, para que essa igreja seja uma casa espiritual, cuja ação da palavra em nós, em mim, em ti, ajusta o nosso interior, ajusta o nosso comportamento, ajusta o nosso procedimento, ajusta a nossa mente, ajusta as nossas perspectivas. O Senhor Jesus diz em Mateus 15, 11, né, e versículo 18, falando com os fariseus por causa do manuseio de alimento, os fariseus começam a questionar os alimentos, como que os discípulos lidavam com os alimentos, porque não lavava a mão. O Senhor Jesus volta para ele e diz assim, ei gente, não é o que entra na boca que faz mal, mas o que sai do coração. E como igreja que é um edifício a ser edificado, nós precisamos cuidar do nosso coração, porque é pelo coração que as porfias, as brigas, as guerras, as concupiscências se manifestam. E uma casa espiritual que está a ser edificada, ela está sendo edificada sobre fundamentos de Cristo, na sua condução, no seu modo de pensar, nas suas verdades, na sua palavra, que vai ajustando em nosso interior. Lucas capítulo 6, 45, diz que o homem sábio tira do bom tesouro do coração coisas velhas e novas. O que são as coisas velhas? As coisas velhas são as revelações que ele já obteve, mas ele tira coisas novas porque a palavra de Deus sempre se torna reveladora quando nós mergulhamos nela, amém? A progressão da revelação da palavra de Deus é contínua quando nós nos paramos em torno de buscar perceber essas verdades. E nós precisamos entender que, como pessoas que estamos sendo edificados, nós precisamos escolher qual dieta espiritual nós vamos nos alimentar, que tipo de alimento espiritual nós vamos nos alimentar, porque essa dieta espiritual vai construir a minha base de fé, vai construir a minha base como pertencente à igreja, edifício de Cristo, santuário de Cristo aqui. É muito importante nós percebermos isso. Romanos 10:10 diz para nós, a boca fala o que está cheio o coração, diz assim, porque fazendo referência ao que Jesus disse, que a boca fala que está cheio o coração, ele diz assim, porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito de salvação. O que eu tenho no meu coração, uma hora ou outra vai sair pela boca. Se a minha fé está fundamentada nas verdades de Jesus, a minha boca proferirá, declarará as verdades de Jesus. Você está comigo aqui? Mateus 6:21 diz assim, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Nós vamos perceber, irmãos, que o evangelho de Cristo, ou o evangelho do reino, que será pregado em todos os cantos, produz uma mudança interior, uma mudança de dentro para fora. A mudança de dentro para fora. É possível que nesse exato momento, enquanto eu estou a falar em seu coração, alguma coisa aí dentro está a acontecer, e você deve estar a questionar talvez comportamentos, atitudes, ações e reações. E eu não estou aqui para apontar o dedo e te acusar de qualquer coisa. Eu estou aqui para mostrar que nós podemos viver uma novidade de vida em Cristo Jesus. Eu não estou aqui para te condenar ou tacar pedra, até porque eu sou passivo
de viver as mesmas coisas como homem, porque todos estamos sendo aperfeiçoados, amém? Então, isso é muito importante entender. Agora, queridos, permita-me aqui fazer uma conjectura. Estamos avançadinho no horário, mas quem me dá 5 minutos? 5, 10, 15, 20, 25, amém? Glória a Deus. Me dá alguns minutinhos para concluir essa mensagem. Nós estamos vivendo uma era de relativismo. O criador do relativismo é um jurista, sociólogo, filosófico chamado-se Max Weber. Ele é um cara lá dos anos 1900, um jurista, um conhecedor, um defensor do relativismo. Ele construiu a doutrina do relativismo. E nós estamos a viver numa era de relativismo, porque o relativismo, na sua essência, ele se fundamenta na relatividade do conhecimento, rejeita qualquer noção de verdade ou valor absoluto. O relativismo é isso. Ele vai rejeitar qualquer noção de verdade ou valor absoluto. Como o relativismo nega qualquer verdade de maneira absoluta, as verdades das Escrituras passam a ser questionadas. E por isso, os cristãos passam a não praticar os princípios bíblicos, que transformam uma sociedade, pois tudo é relativo, incluídas as Escrituras. Quando nós olhamos para a palavra do Senhor e questionamos se ela é a única verdade, nós estamos sendo influenciados pelo relativismo. Existe um demoninho chamado não é bem assim, que tem assolado as famílias, que tem assolado os jovens. Eu acho que não é bem assim. E até alguns adultos, eu acho que não é bem assim. Praticar a verdade hoje se tornou religiosidade, irmão. O homem que quer ser marido de uma só mulher, ele é um homem religioso. O homem que quer, ou o pai e a mãe que quer criar o filho na admoestação do Senhor, esse é muito pesado, é muito legalismo. O pai e a mãe que quer que o filho case virgem, é quadrado. Por quê? Porque o relativismo começou a atacar as verdades absolutas das Escrituras, e isso foi roubando a estrutura que gera moralidade e transformação social. Logo os crentes estão a viver como o mundano vive. Mas eu dou glória a Deus, porque a palavra é a verdade. Porque a palavra veio daquele que é a verdade. E Ele é o soberano, todo-poderoso, Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. A palavra veio dEle, e a palavra que eu conheço que é dEle transforma. E eu estou aqui para pregar a verdade, irmão, porque a palavra dEle me transformou. Eu senti na minha carne o que é receber o impacto da palavra de Deus quando eu andava no pecado, destituído da glória de Deus. A minha vida foi transformada. Então eu não posso negar, eu não posso relativizar, porque ela é a verdade transformadora de Cristo na terra e na sociedade, amém? A palavra de Deus transforma famílias, a palavra de Deus cura casamentos, a palavra de Deus resgata o perdido, a palavra de Deus faz as pessoas se arrependerem de seus pecados. É a palavra de Deus. Você está comigo aqui? Pastor, você está bravo? Não, estou animado, irmão. Porque a palavra de Deus é transformadora. Aleluia! Quem disse aleluia aí? Glória a Deus! Porque a Bíblia diz que da boca dos pequeninos virá o perfeito louvor, amém? Irmãos, vamos voltar à essência. Sabe, queridos, não é à toa que o apóstolo Paulo escreve para a igreja de Éfeso, capítulo 6, e diz assim: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Queridos, eu não quero me demorar, mas o relativismo já está dentro da igreja. E nós não podemos relativizar as verdades das Escrituras, porque à medida que a gente relativa as verdades das Escrituras, o poder transformador das Escrituras
começa a perder a sua essência. Quando o relativismo de verdades das Escrituras perdem o poder transformador, porque não é bem assim, então nós vamos começar a ver a queda de muitos cristãos. Eu rogo ao seu coração nessa manhã, não duvide da palavra de Deus. Não duvide da verdade das Escrituras, porque ela, depois da fé, é a única esperança que nós temos para viver nesse mundo. E por fim, queridos, a igreja, como expressão corporal de Cristo, ela tem uma aliança com o noivo, porque ela é uma noiva. A palavra do Senhor diz que em Efésios capítulo 5, um casal é apresentado e Cristo é o esposo, o marido. E nós somos a noiva. Nós vamos nos casar com Ele na eternidade. Nós vamos nos encontrar com o nosso noivo. E o que mais me preocupa nesse tempo é que nós como igreja devemos viver para agradar o noivo. Eu e você, nós precisamos viver para agradar o nosso noivo. Marido, você não agrada a sua esposa? Esposa, você não agrada o seu marido? Você tem que agradar o seu esposo, o seu noivo. O apóstolo Paulo defende isso na igreja de Coríntios. Ele fala: vós sois santuários de Cristo, casa espiritual. Não vos contamineis com o que é pecado, não participeis das obras infrutíferas desse mundo tenebroso. Não aceitem uma mentalidade mundana de práticas de pecado, como se isso fosse normal. Apocalipse capítulo 21, versículo 2 diz assim: quando João estava na ilha de Pátmos, ele disse: também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Nós somos a Jerusalém. Nós somos a Jerusalém. Apocalipse capítulo 22, versículo 11 diz: continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo. Agora, o justo continue na prática da justiça, e o santo continue a santificar-se. Amém? Nós somos justificados, nós somos o santo. Nós precisamos continuar na santificação e na justificação. Nós precisamos continuar a desenvolver a nossa fé cristã e a nossa própria edificação. Então a pergunta que eu te faço a respeito disso é: qual é a consciência que nós estamos nos desenvolvendo como noiva de Cristo e que deve se santificar? Qual a consciência? O quão consciente nós estamos dessa verdade? O quão consciente nós estamos dessa manifestação que há de acontecer, creiamos ou não, Ele virá, não muda, a palavra é a verdade, Ele voltará, Ele virá e Ele virá nos buscar. O quão consciente eu e você nós estamos da volta de Jesus e da necessidade de nos santificar dos pecados e das impurezas desse mundo. Esse é o evangelho do reino, o evangelho que transforma. Querido, eu e você, como corpo, como igreja, nós somos agora e seremos, e até quando Ele decidir voltar, quando os céus liberarem a volta dEle, a expressão corporal de Cristo na terra. A sua transformação como indivíduo é o que vai produzir a transformação na sociedade caída. É a sua família em torno de um nome poderoso que se chama Cristo,
que vai mostrar para as outras famílias o que é uma família alegre, restaurada, transformada. O seu casamento em torno de Cristo, das verdades de Cristo, é o que vai mostrar para os casais que não conhecem a Cristo o que de fato é um casamento. Que tem lutas, que tem batalhas, mas por estar firmado na verdade, avança com alegria, avança, frutifica e cresce. Então nessa manhã, nós precisamos entender essa compreensão do que é ser igreja. Do que é ser igreja, irmão. Querido, ser igreja é muito mais do que o culto dominical. Ser igreja é um relacionamento com Ele e uns com os outros, dentro da igreja, mas também fora, onde Deus nos coloca, para que as pessoas tenham a possibilidade de conhecer a face de Cristo em nós. Eu quero te chamar para essa manhã, para você entender. A face de Cristo está no seu rosto, a face de Cristo está na tua fala, a face de Cristo está nas suas expressões, a face de Cristo está nos seus relacionamentos. O que o mundo está desejando é que os filhos de Deus se manifestem. A natureza aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Eu e você somos os filhos de Deus, somos nós. Eu e você. Então, como corpo, Atos 17, 28. Nele nós vivemos, nele nos movemos, nele existimos. Fique em pé em nome de Jesus. Está tudo bem com ele? Pressão, ok. Mas vai ficar tudo bem. Feche os seus olhos, querido, nesse instante. Eu não quero me demorar muito, mas eu quero que você pense. Você é parte de um corpo que se move. Você é parte de um corpo que revela a Cristo. Você é parte de um corpo que revela o Senhor. Você está conectado em mim, eu estou conectado em você. Nós estamos conectados uns aos outros. E nessa manhã, irmão, se você julga no seu coração que existe alguma desconexão, entre você e pessoas, se nessa manhã você se sente ferido por alguém, alguma pessoa de alguma igreja, ou de alguma liderança, nessa manhã, resolva isso no seu coração. Perdoe quem te ofendeu. Se libere da condenação de estar amarrado a alguém que te ofendeu. Perdoe aquela liderança, perdoe aquela pessoa. Aplique o sangue de Jesus nessa ferida. Se deixe ser curado pelas aflições de Cristo na cruz. O sangue dele purifica os nossos pecados. Mas, sobretudo, assuma o seu compromisso como corpo, como parte de corpo, dizer: eu não vou mais negar a minha natureza, eu sou de Cristo. Nós vamos adorar um pouquinho, depois eu quero orar para nós encerrarmos esse momento. Mas enquanto a adoração acontece, deixa eu lhe pedir, querido, fale com o teu mestre, fale com o cabeça da igreja, fale com Jesus, permita que o Espírito Santo ministre o seu coração, porque, irmão, Deus fala com a gente, Ele tem boca e Ele fala. Vamos adorar um pouco e depois. Aleluia, aleluia. Querido, nessa manhã eu quero fazer um convite a você, que talvez no seu coração tenha pensado em abandonar a fé cristã e deixar a comunhão entre os irmãos. Ou talvez você que está nos visitar nessa manhã e até se afastou dos caminhos do Senhor, mas nessa manhã entende que você não tem como se desconectar do corpo de Cristo.
Eu quero pedir que, se você está nesse lugar, ou nesse contexto, está chateado, ferido, eu só quero que você levante uma das suas mãos. Eu quero orar com você. Se você tem sentido no seu coração isso, levante a sua mão, eu quero orar com você. Eu quero abençoar a sua vida, para que você entenda que você é parte importante desse corpo, que você não é apenas alguém descartável, e não é, mas você é parte desse corpo. Amém, amém. Eu vejo uma mão. Mais alguém? Amém. Mais alguém? Mais alguém? Levanta a sua mão, querido. Se você no seu coração tem sentido isso nesses dias, sobretudo a pseudo-ideia de que você não precisa estar conectado a uma igreja, a um corpo local, eu quero dizer, você está equivocado, porque é mandamento de Cristo congregar, é mandamento. Eu quero orar por você que levantou a sua mão nessa hora. Pai, em nome de Jesus, essas mãos levantadas nessa hora, eu oro para que o Espírito Santo do Senhor venha tocar com a sua graça, e venha remover do coração qualquer ideia de desistência da caminhada da fé cristã, mas sobretudo venha se apoiar de que a boa obra que o Senhor começou na vida vai avançar e será concluída. Pai, eu declaro bênção do Senhor e graça do Senhor sobre essas vidas que levantaram as suas mãos. Eu declaro cura no coração, eu declaro restauração nos relacionamentos. Pai, que seja removido o motivo, a razão que talvez fez com que seus filhos pensassem dessa forma, e que haja uma mudança na mente, e que a mente de Cristo assuma o controle do coração desses amados. Eu oro em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Você recebe essa palavra, querido? Você é parte de um corpo vivo. Deixa eu te dizer, se há coisas que você precisa consertar no campo do relacionamento, porque você é corpo vivo e expressa o corpo de Cristo, não deixe para amanhã, restaura logo. Vai para quem talvez você esteja chateado, ferido, porque você precisa entender que você é um homem e uma mulher espiritual. Vai até ser parente, ser irmão, ser amigo, ser tio, não sei, mas tem um coração quebrantado, porque quem tem coração quebrantado, Deus não rejeita, mas quem tem um coração duro, Deus não age. Vai e reconcilia, vai e peça perdão. Amém? Queridos, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e o Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja hoje e sempre sobre a tua vida, que você seja uma bênção, e que você possa expressar a vida de Cristo, por onde você passar, porque Ele habita em você, de maneira gloriosa e poderosa. Deus abençoe, bom domingo, bom passeio à tarde numa praia fluvial, em nome de Jesus, para se refrescar com a sua família, com seus irmãos, com seus amigos. Vai na paz do Senhor. Nos vemos durante a semana de jejum e oração às 20 horas aqui. Deus te abençoe em nome de Jesus.